Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luz e hoje eu quero trazer um tema eu acho que tem um pouco a ver, inclusive, com o conteúdo de um livro que eu venho trabalhando, que é o Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer, e que é esse livro aqui, tá? É um livro até meio grossinho. E o livro, ele vai trazer, eu acho que ele traz, é interessante que ele trabalha ferramentas, né? Eu sempre falo sobre isso aqui, ele trabalha ferramentas simples para que a gente se reconecte com a nossa essência, com quem verdadeiramente somos. E a gente saia dessa pulsão de estar sempre julgando, né? De julgamento, do controle do julgamento e do que a gente vai chamar da Matrix, né? De estar dentro de um ciclo que ele é repetitivo e não exponencial, que leva a gente para cima, né? Então, hoje o tema ele vai ser curtinho, mas eu tinha separado cinco dicas, né? Cinco coisas que se relacionam a gente reconhecer a grandiosidade de quem nós somos, né? Da gente expandir, nos expandirmos e sairmos desse ciclo repetitivo. Porque o ciclo repetitivo, ele acontece de verdade. Estou fazendo hoje uma avaliação do meu ano, né? O ano de 2025, e eu tinha feito uma planilha. Vou mostrar aqui a vocês, o ano passado, eu tinha feito o que a gente chama de roda da vida, e nessa roda da vida, eu tinha planificado, não sei se vocês vão ver, tá? As coisas que eu tinha que melhorar em 2025. Essa é a questão, né? Então, assim, mapear aquelas coisas que eu precisava melhorar em mim mesma, né? E é interessante, é um exercício bem interessante. Então, dessas coisas, tinham coisas que tinham a ver com o pessoal, com a qualidade de vida pessoal, relacionamentos e profissional ou financeiro, né? Então, tinha a ver com tudo isso. E o primeiro momento, quando a gente vai fazer uma planificação dessa, nesse mapeamento, a gente já começa mapeando como a gente está naquele momento. E aí a gente depois desenvolve algumas informações do que a gente pretende, dentro daquele ano, né, alterar ou melhorar as nossas vidas, né? E isso eu fiz na data de fevereiro de 2025, 9 de fevereiro de 2025, né? Hoje a gente agora está finalizando praticamente o ano. E quando eu olhei, né, eu tinha muitas coisas que eu colocava como mudanças na minha vida que eu iria fazer em 2025. E observando, eu não as fiz. Claro, houve algumas coisas que melhoraram bastante. E daquela planilha, alguns poucos itens, eles foram contemplados e eu cheguei a fazer. E aí eu fiquei perplexa, né, de olhar que eu continuava fazendo as mesmas repetições, né? E aí no primeiro momento, me cai a sensação de que, poxa, eu não saí do canto, né? Eu fiz um ciclo repetitivo. Mas também me veio uma consciência, né? O fato da gente ter uma planilha que revele o que você quer melhorar, onde você está e o que você quer melhorar, e que um ano depois você possa olhar isso. Se você tiver pelo menos vivenciado uma evolução na tua consciência, você vai entender que, mesmo não tendo chegado àquela meta, mas por que não chegou na meta? É até simples da gente identificar por quê, mas vamos lá, mesmo que eu não tenha chegado na meta, quando eu olho a planilha, né, do começo do ano e o final do ano, praticamente 9 meses, aí eu tenho a certeza, pelo menos essa visualização, né, sistêmica do meu sistema, ele me mostra que, e ele me dá uma espécie de uma tapa de dizer,
Olha aí, o que é que está faltando? O que é que precisa ser feito? E aí isso vem com muito mais força, né? A voz interna, ela vem muito mais clara. Ah, claro, eu não posso dizer que ficou 100% igual, porque não fica. Eu criei coisas novas, eu criei panoramas novos, eu conheci pessoas novas, né? Eu relacionei minha vida com outras coisas e isso foi muito potente. Mas na planilha que eu pretendia, ela não foi contemplada, pouquíssimas ações ali foram feitas. E isso abre um campo não para ficar no questionamento, no julgamento, né? Mas na questão de chegar para você mesmo e dizer: agora sim, você viu que estar fazendo um ciclo, ele não faz você alterar a tua vida? E se, a partir de agora, dentro de um campo de magia e milagres, você alterar tudo isso e não ficar em giro, mas numa elipse de um submento, mudar a condução da tua vida, né? E as metas, elas não serem só planificadas no ano, mas elas observadas mês a mês. Olha a diferença que já seria. Fazer, guardar e olhar no outro ano não vai te ajudar. Você tem que planificar ela de mês a mês, reolhar ela mês a mês. Então, isso eu trago porque é uma questão, né, do que acontece conosco, mas eu acho importante falar sobre o. E aí, o que eu quero trazer agora é 5 pontos onde a gente pode fazer esses melhoramentos, né? Porque esses melhoramentos se referem à autoobservação, né? A conduzir a nossa vida de forma mais perceptível, não, e não ir no fluxo. Então, vamos conhecer algumas, eu separei aqui cinco coisas que podem nos alterar a nossa frequência, vibração e fazer essa subida mais rápida. Vamos lá. Primeira das coisas, eu vou escrever aqui para vocês. Agradeça as coisas pequenas e elas se tornarão grandes. Agradeça as coisas pequenas e elas se tornarão grandes, exatamente. Porque enquanto a gente está só esperando agradecer coisas muito mirabolantes que acontecem na vida da gente, todos os dias nós temos milagres acontecendo. Até o milagre de acordar, né? O milagre de respirar, o milagre de abrir a porta da sua casa e ver o que está acontecendo lá fora no mundo. O milagre de estar com pessoas, o milagre de estar numa conexão com pessoas online, o milagre de conhecer coisas todos os dias. Temos tantos milagres. Por isso, muitas vezes, as pessoas fazem, inclusive, aquele potinho da gratidão, né? Então, fica aí a dica. Vamos fazer um ano 2026 diferente? Segunda dica, reconheça a grandiosidade de quem é você realmente, né? Se veja como uma pessoa grandiosa, né? Não se julgue tanto, não se deixe conduzir pela visão dos outros, mas pela sua própria visão. E aí você pode diariamente, ao acordar, dizer no espelho: quem sou eu e que grandiosas aventuras terei no dia de hoje? Isso é um conteúdo do próprio Access Consciousness, que integra muito, né? Porque as respostas, a gente faz perguntas que elas vão nos levar, elas abrem campos. Então, quando eu abro de manhã um espelho e digo: quem sou eu? E que grandiosas aventuras terei no dia de hoje? Olha, isso vai alterar, sabe? Você já abriu, você sai do ciclo fechado de nem olhar no espelho para um ciclo de possibilidades. Terceiro, receba tudo, né? Permita-se receber. A gente tem dificuldade no receber, de recebimento. E isso, inclusive, interfere no nosso campo de prosperidade, né? Porque a gente sempre quer mais,
É aquela coisa da gratidão. A gente não agradece porque a gente acha que não tem o que agradecer. E aí a gente significa que a gente não está permitindo ser, vivenciar, experienciar, observar mais, ver coisas, milagres em pequenas coisas, né? Então aí é o permitir-se receber. Receber tudo, receber o caos, né? Receber as coisas boas, receber um olhar indiferente, receber. E aí você diz, por que olhar indiferente? Talvez você precisasse, naquele momento, para fazer alguma reflexão diferente na tua vida e entender o que é que, né? E receber tudo. Aí vamos para. Primeiro, falei sobre agradecer. Segundo, reconhecer a grandiosidade de quem você é. Terceiro, receber, né? Receber tudo. E agora a gente vai falar sobre. Vá para as perguntas, como o quarto item. Sim, o Access Consciousness ele vai te pedir sempre, ele vai ter uma ferramenta muito poderosa e muito simples, que vai para as perguntas. O que mais é possível que eu ainda não consigo ver, se eu visse, talvez mudasse tudo o que está acontecendo hoje na minha vida. O que mais é possível para que eu possa sair desse ciclo de repetição, como eu citei no começo? O que mais é possível para que grandiosas coisas aconteçam em minha vida? O que mais é possível para que eu possa estar em estado de recebimento, de receber mais milagres e magias na minha vida? Então, você vai puxar o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. E eu sempre digo, se não estiver legal na tua vida, você diz, como pode melhorar, né? Eu sair desse espaço e melhorar, como pode melhorar mais? E o que é que eu estou vendo? O que é que está acontecendo que eu não estou conseguindo ver ainda? E se eu visse, isso tudo alteraria a frequência que eu estou, né? Então, vá para as perguntas. Ah, é, e eu até, por exemplo, eu separei um aqui que é o que está certo sobre mim, que eu ainda não percebo. E se eu percebesse, eu sairia daquele ciclo de repetição, de julgamento, né? De querer estar sempre sob o controle, trabalhando a questão de ser, controlar tudo, né? Inclusive querer controlar o caos, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E o quinto item é: não coloque a sua esperança nessa realidade. Mas o que significa isso? Não colocar a minha esperança na realidade. O que a gente tem visto? Muitas pessoas sem esperança, né? Muitas pessoas desacreditando que as realidades podem mudar, porque elas só conseguem enxergar uma única realidade, né? E a realidade que neste momento ela está. Mas a realidade, ela é construída mentalmente, né? A gente cria a nossa realidade. Porque, olha, tem pessoas que estão em uma outra vibração, muitas vezes estão conectadas a outras coisas, estão vivendo coisas muito mais maravilhosas do que você pode estar vivendo nesse momento, né? Do que eu posso estar vivendo nesse momento. E por que isso acontece? Porque a gente fixa o olhar, né, em apenas uma realidade, mas existem muitas possibilidades, N possibilidades, e isso conecta com o que a gente fala quando fala em energia sobre vibração. Qual a vibração que você está nesse momento? Você está na vibração de dor e sofrimento? Ou você já conseguiu superar isso, entender que tudo é mental, que tudo, né? Isso tudo é mental. E aí eu posso, se na minha realidade nesse momento não é a realidade que eu desejo, mas eu tenho uma grande ferramenta que é a minha imaginação ativa, falada pelo Jung, na psicologia analítica. Eu posso criar mentalmente a minha realidade. E na hora que eu faço a criação mental, eu consigo trazer, eu posso materializar a partir do meu sentimento, o sentimento puro e verdadeiro, eu consigo materializar. Você não acredita? O que mais é possível para que você possa acreditar, né? E descria, destrói e descria. Access Consciousness, ele fala. Destruir e descriar toda essa narrativa de que
as coisas não podem mudar porque só existe uma realidade. Vamos destruir, descriar? Sim. E aí eu vou usar uma ferramenta do Access que fala certo e errado, bem ou mal, pode POC, todas as essências, gostos, garotos, povoados, criações e aléns. Você precisa entender o que é isso? Não, você só precisa entender que destrói, descria. Destruir, descriar aquilo que não faz sentido para você. Destruir, descriar as narrativas de que você não pode fazer as coisas. Destruir, descriar todas essas informações, discursos, narrativas e falas de pessoas que dizem que já entraram no campo da não esperança. Destrói, descria, porque cada pessoa pode fazer sua própria conexão com Deus, sua própria conexão com sua própria existência, com você mesmo, e expandir. Quando a gente expande, a gente sai do controle, né? E sai do aprisionamento da mente, porque a gente consegue entender que a gente tem capacidade de mais. É sobre isso. Gratidão. Espero que o conteúdo tenha trazido para vocês algum ponto de reflexão. Assista uma, assista duas vezes, porque às vezes eu posso estar falando um pouco difícil, né? E eu posso até dizer para você, talvez esse vídeo não seja para você, mas ele é para você sim. Então, gratidão, seja bem-vindo à Escola do Conhecimento. E por aqui a gente vai trazendo mais conteúdos. Gratidão, gente. Até o próximo.